CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Estamos de volta, 11h35 na Rádio Tá Com Notícia, e agora com a Andréia Salsa, porque assim, a gente falou de verão, Andréia, o programa inteiro, atração na Grande Vitória, mas a gente pensando também já na vida profissional, né? Afinal, janeiro começando, o pessoal querendo saber como é que vai ser ao longo do ano, né? É isso aí, eu estava acompanhando, porque eu sempre, antes de ser comentarista, sou fã da CBN, então eu sou uma pessoa que eu ouço a CBN, e fiquei surpresa como as pessoas querem a gastronomia, né? E não... Eu botei lá que eu gosto de praia, né? Destinos com praia. Mas além né, do verão, enfim, a gente traz aí uma temática super importante, que é o Janeiro Branco. Né? Inclusive, quando a gente foi fechar a pauta, será que não está repetitivo? Nunca é repetitivo falar de saúde mental, né? E a gente tem observado, Vinícius, quantas pessoas têm adoecido, né? Quantas pessoas estão adoecidas, sobretudo no ambiente profissional. Mas primeiro, assim, que prazer te conhecer pessoalmente, né? Prazer é meu. Primeira vez aqui com você, boa sorte, espero que a gente tenha um encontro bem produtivo hoje. André, eu falei esses dias aqui na CBN que eu achei interessantíssima a proposta de Janeiro Branco, porque você já começa o ano em janeiro se programando ao longo do ano e com a perspectiva da saúde mental, né? Você vai começar o ano assim, já pensando na saúde mental, como se equilibrar emocionalmente, como levar o barco até dezembro, né? Fazer um balanço, né? E falar do quanto desse balanço e o quanto eu quero entregar. Janeiro é um mês de balanço, um mês de metas, né? E um mês também, dentro das metas, como que eu coloco a minha saúde mental que estica a gente até o final do ano. Mas a gente trouxe como matéria base, Vinícius, uma matéria da revista Você RH, e ela traz um dado da Organização Mundial de Saúde que para mim foi muito alarmante, assim, porque ela diz que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Olha isso, olha esse indicador. Então, quando a gente concretiza, a gente está dizendo que o Brasil é mais ansioso que Estados Unidos, mais ansioso que China, mais ansioso que Índia. O primeiro lugar é impressionante como nós países estamos... que têm dinâmicas de trabalho muito intensas. Exatamente. Né? É claro que, muito provavelmente, essa ansiedade do brasileiro vem das condições socioeconômicas. A gente vive num país que tem um abismo, né, econômico, social muito grande, mas é um ponto de atenção. A gente está aí com um indicador enorme e a matéria complementa que a gente é o segundo país com mais casos de depressão na América Latina. Então, é um tema que a gente precisa discutir, e quando a gente associa isso à carreira, né, a gente tem algumas dicas muito legais que a matéria traz, pragmáticas, de como a gente pode ajudar, né, as pessoas das empresas, sobretudo, mas eu acho que tem dicas também para a gente usar na nossa vida pessoal que a matéria traz, né? Vamos lá então, André. Quais as dicas aí que a gente pode usar, né, para tornar o ambiente de trabalho melhor, mais tranquilo, mais suave? E que a gente possa falar de saúde mental não tão diretamente, né? Então eu trouxe aqui algumas dicas, eu vou dar de duas em duas que são o que traz a matéria, depois se sobrar um tempinho eu vou trazer algumas da minha vida pessoal e da minha experiência pessoal. Então o que traz aqui sim de cara? Distribua plantas. Olha que interessante essa recomendação, diz assim: cuidar de pequenos vasos com cactos ou suculentas pode ter um efeito terapêutico. E também experiências de bem-estar. Cria um espaço na empresa com luzes suaves, música relaxante, difusores de aroma com lavanda ou camomila. Aí vem a indicação, eu não sei aqui quem é... Adalberto é tio de planta? Não, né, Adalberto? Não. Eu sou tia das plantas. Eu sou um cadinho, mas eu não gosto de mudança. Então eu tento não ter tantas, porque na hora da mudança dá trabalho. Olha, boa dica. É verdade. Se forem grandes, com vasos muito grandes, né? Eu tento ter só algumas. Aí pega aquelas pequenininhas suculentas que a gente vai no supermercado, tem várias vendendo baratinho. Mas eu já vi vários psicólogos dando dicas de quanto lidar com terra, planta e esse cuidado ajuda a gente a suavizar a ansiedade. E esses espaços que a matéria indica dentro do ambiente corporativo também existe, cada vez mais as empresas têm colocado espaços de que a gente chama de descompressão, mas tem um ponto de atenção para as empresas. Não adianta nada colocar e você discriminar quem frequenta, né? E é uma linha tênue, né, Vinícius? Porque assim, um ambiente profissional, e eu tenho sempre dito isso, é um ambiente para a gente produzir profissionalmente. Ambiente profissional não é colônia de férias, né? Não é ONG, a gente não está na nossa casa. Então, esse equilíbrio
entre a disponibilidade desses espaços, o quanto eu usufruo e o quanto isso é importante para a saúde mental, eu acho que a gente precisa dialogar sobre isso. Eu sou super a favor, né, nas empresas onde eu passei, todas que eu pude implementar, eu implementei, mas tem que ter um bom senso ali do quanto eu fico nesses espaços e o quanto eu entrego, né, em termos de produtividade para a organização. Então, essas são as primeiras 2 dicas que a matéria dá. Andréia, eu tenho até aproveitando, bom dia, Andréia. Bom dia. Tem uma dúvida sobre esse ponto aí, Vinícius, que é o seguinte, esse tempo, Andréia, porque eu já vi relatos, às vezes a pessoa está numa organização, está numa empresa, e aí existe até um preconceito com relação ao tempo que a pessoa passa naquele ambiente. Tipo, a pessoa está fazendo hora ali naquele ambiente de descompressão, tinha que estar trabalhando e estar naquele tempo ali jogando alguma coisa ou tirando uma soneca. Como que é essa questão do tempo para a gente administrar quando a empresa tem esse tipo de ambiente, Pois Andréia? é, exatamente disso que eu estava falando, Adalberto, porque tem isso é real, tá? Por isso que eu gosto muito da reflexão assim, eu estou criando esse espaço porque é moda, todo mundo está criando, ou eu de verdade acredito e quero que as pessoas usufruam? Porque para ter esse espaço, há que se ter um ambiente de alguma maturidade, né? A maturidade de quem usufrui, a maturidade do porquê que está oferecendo. E como eu gosto de trabalhar com entrega, metas, né? Se você entregou ali o que combinou com a tua liderança, enfim, sobrou um espacinho, ou se você tem 1 hora de almoço, almoça em meia hora, e as outras meia hora você quer ali, né, descansar numa rede, bater um papo, curtir. Então, eu acho que nunca tem, assim, uma determinação muito concreta e definitiva, mas eu acho que tem que ter maturidade, sabe, Adalberto, para ter esses espaços, tanto para oferecer bom senso quanto também, o bom senso. É porque bom senso fica difícil da gente pegar, por isso que eu evito falar, né? Porque o bom senso é um negócio perigoso, né? Mas sem dúvida é uma questão super a favor, é funcional, mas há que se ter um ambiente de maturidade para oferecer esse tipo de espaço, né? Vamos para mais 2? Vamos lá. A matéria coloca palestras interativas, promova painéis de discussão com participação ativa dos colaboradores, rodas de conversa para ventilar ali as emoções, cupons de bem-estar, distribua vouchers para experiências relaxantes, como uma sessão de massagem, ingressos para cinema ou desconto em spas locais. Essa coisa da palestra também é polêmica, porque nem toda cultura absorve bem palestra, né? Dependendo do negócio, as pessoas vão, mais uma palestra. Então, às vezes, pode ser, por isso que eu acrescentei aqui a roda de conversa. Então, a gente poder conversar, né, sobre saúde mental, para que as pessoas possam ventilar as suas emoções e a empresa dar um sinal aqui, aqui se pode falar de saúde mental. E né? aí, essa roda de conversa é assim, é dentro do expediente ou é depois? Muito bom ponto, porque aí, de novo, é quase que a questão do spa. Por que eu estou oferecendo isso? Estou oferecendo porque todo mundo está oferecendo e eu quero dizer que ofereço? Ou eu entendi o porquê que eu estou construindo essa roda de conversa? Por que eu estou falando isso, Vinícius? Por exemplo, nem uma roda de conversa, mas aqui os ouvintes que estão no ambiente corporativo vão se identificar. Virou uma... Agora até acabou um pouco essa moda, que era café da manhã com o CEO, café da manhã com o diretor. Aí... era para as pessoas chegarem 6 horas da manhã na empresa. Entende? E aí fica esquisita essa comunicação. Então, me parece que se eu entendo que saúde mental é um elemento central para a performance de um profissional, e eu não sou eu, né? Todos os estudos apontam que sim, me parece fazer sentido que a roda de conversa aconteça durante a jornada. Porque é trabalho, entende? Quando a gente compreende que o nosso bem-estar, e a gente já falou aqui algumas vezes no nosso quadro, que saúde é um conceito mais amplo, biopsicossocial, hoje a gente está trazendo aqui o psicológico pela questão do janeiro branco, a gente entende que quando eu estou bem, eu performo melhor, é óbvio, vários estudos já comprovam isso. Então, me parece que faz sentido dentro do expediente. É claro, Vinícius, que tem alguns segmentos que não dá para parar. E aí é um combinado com a força de trabalho. Vão uma vez por semana, um pouquinho depois. São sempre os combinados. Mas, idealmente, que ele faça parte da jornada, porque é uma comunicação interessante, né? Vamos para mais 2 dicas? Vamos lá. Aí tem o workshop de criatividade, oferece oficinas de pintura, escrita ou dança, permitindo que os colaboradores expressem suas emoções de maneira artística, e integração entre saúde física e mental, organize sessões de exercício físico, que também promova a saúde mental, como a yoga. Aqui nessa parte do workshop de criatividade, saiu inclusive uma matéria
recentemente do quanto o acesso à cultura faz bem para a saúde mental. E aí, independente não só do ambiente corporativo, não sei o que os ouvintes acham, mas como a arte, ela alivia as dores emocionais, né? Um acesso a um bom cinema, a uma boa exposição, a um show, dentro do teu desejo musical, legal, né? Ou o sim. funk, ou o pagode, ou uma música clássica, ou uma ópera, seja o que for, você está em contato com a cultura, né? Que é um direito constitucional, né? As pessoas têm acesso à cultura. E aí, só que veio um estudo comprovando que acesso à cultura nos traz saúde mental. Olha que legal. Então, por que eu estou falando isso? Porque quem está nos ouvindo falou, nossa, agora a empresa vai ter que dar um vale. De novo, por que eu estou dando? Com que objetivo? Faz sentido isso? Se eu acredito que eu preciso que as pessoas da minha empresa tenham um pouco mais de saúde mental? É só a gente conversar, Vinícius, hoje com todo mundo numa conversa com algum nível de segurança psicológica. Todos nós, se a gente botar uma lupinha, acho que não está todo mundo 100% não. Está todo mundo aí com alguma questãozinha, porque o mundo está difícil, o mundo é complexo, é muito desafiador. Quando a gente vai para o ambiente corporativo e um ambiente que não tem essa leitura da importância, talvez o próprio ambiente seja um opressor, né? Ou um ambiente que gere ainda mais doença mental. Né? E às vezes você vive aquela dinâmica de trabalho a semana toda e vai com isso até para o fim de semana. Assim, se você tem essa oportunidade do museu, da música, você acaba desligando um pouco e sai desse batidão do trabalho de segunda a quase segunda também, né? De segunda a segunda às vezes. Né? Sem dúvida. Sabe uma coisa que eu ouço com alguma frequência? Quando a gente faz descompressão, né? Quando a gente está num ambiente que a gente, em tese, não está no trabalho, é impressionante como a gente tem insights profissionais. Por exemplo, férias também. A gente vai tirar férias, a gente está indo para se divertir, mas é ali naquele momento, nossa, olha que interessante isso daqui, né? A gente, né, não é para, como que é, descansar carregando pedra, não é isso. Mas é porque quando a gente tem uma descompressão, a gente tem uma tendência a relaxar e ficar mais criativo, né? Eu acho que no caso de jornalista, assim, a gente sai e volta com sugestão de pauta, assim. Eu fui pedalar esses dias e, pô, esse prédio tá diferente, essa rua tá esburacada, a gente volta assim com outras sugestões para redação. Mas não é leve? É muito mais leve, né? Tem um cuidado, que inclusive eu já falei isso aqui no nosso quadro, que é de um livro de um filósofo maravilhoso chamado Byung-Chul Han, que é o livro A Sociedade do Cansaço, que ele diz que tem um elemento chamado sujeito-desempenho, que é só um cuidadozinho que a gente tem que ter, que é assim, em tudo que eu faço, eu acho que eu tenho que ter eu tenho que estar sempre desempenhando. Se isso for natural, ok, mas tem gente que, por exemplo, vou caminhar na praia para relaxar, mas aí ele vai ouvir num podcast. Aí, né, para ver se ele é um podcast profissional. Ou vou né? correr, aí tem que correr 5 quilômetros. Não, né? Isso, inclusive tem várias matérias, inclusive pesquisas cruzando que às vezes o excesso de saúde física tem algumas dores emocionais e por isso que algumas pessoas, e até, né, a meta também está na corrida. Então, só colocar essa observação. Mas eu também, como você, várias vezes, falei, caramba, isso daqui dá um bom conteúdo para a sala de aula. E aí a gente vai absorvendo isso. Agora, tem uma dúvida, André. Nessa perspectiva aí, de quando a gente, vamos dizer assim, leva o trabalho para fora do trabalho, tem aquela famosa expressão que é aquele funcionário colaborador que ele veste a camisa da empresa, né? Que até mesmo fora do ambiente, ele está pensando ali no ambiente de trabalho, na organização. Essa prática, essa vestir a camisa da empresa é algo que pode ser considerado ultrapassado, André? E que pode comprometer de alguma maneira a saúde mental desse colaborador, que é o nosso tema de hoje? Adalberto está me alfinetando, Vinícius, Polêmica, porque ele sabe que lá vem polêmica e mais ou menos sabe minha opinião. Eu, além de achar, né, ultrapassado vestir a camisa, assim como dor de dono, eu acho super cafona, né? Porque eu acho que essa coisa de vestir a camisa é muito da minha geração, que é a geração X, né? Eu vou botar os 45 mais, geração baby boomer, em que a gente vivia pelo trabalho, a centralidade do trabalho e até o descanso. Um dia desse eu estava conversando com o mentorado, ele falou assim, agora eu coloquei a primeira vez que eu vou de férias e antes eu achava que colocar no WhatsApp estou de férias era meio agressivo e agora olha que interessante eu estou fazendo, porque eu falei, porque você mudou o modelo mental. Antes a minha geração, e ele mais ou menos regula com a minha idade, se a gente colocasse aquilo era mal visto.
né? As pessoas saírem de férias era quase que pagar uma penitência, porque você tem que oferecer todo o trabalho. As pessoas adoravam falar assim, tem 3 anos que eu não saio de férias. Que horror, né? Porque isso era um símbolo dessa tal vestir a camisa. Eu gosto muito mais hoje, acho que é muito mais moderno e no tamanho que tem que ser, é o engajamento, né? Eu me sinto engajada naquele lugar, eu me sinto, a gente estava falando aqui antes, né, Vinícius, nos bastidores, como a gente se sente bem aqui na CBN. A gente vem, tem que trabalhar, né? Até porque a gente tem que pagar nossos boletos, né, Vinícius? Desconto, mas cartão. é um prazer, em pleno sábado, um sol lindo lá fora, e não é, claro que se a gente pudesse estar na praia seria bom, mas não é um sacrifício, que horror. Por quê? Porque a gente está engajado com quem está aqui, e o trabalho é o trabalho, a vida é a vida, e a nossa vida é bem mais do que o trabalho, embora o trabalho seja uma coisa muito importante. Então, no meu entendimento, e aí os ouvintes já sabem, né? Não é obrigado a concordar, porque as pessoas têm as suas opiniões, mas eu acho essa expressão vestir a camisa é bem old school. Antes de passar para os próximos, eu queria só dar destaque aqui para essa questão do exercício físico. Algumas empresas têm até 1 hora assim para você esticar um pouquinho, porque no nosso caso, por exemplo, a gente fica sentado assim praticamente o dia todo, né? Tem algum tipo de prejuízo assim para nossa saúde mental também? As empresas usam muito, eu acho muito positivo, a famosa ginástica laboral. Que exatamente, não só quando a gente dá uma paradinha para esticar, mas é uma quebra emocional também, né? Porque às vezes a gente está ali e aí vem um profissional, e algumas empresas oferecem fisioterapeutas que vão nos ambientes profissionais, você lembra de prestar atenção na sua respiração. Né? Então, a própria meditação, que é uma super recomendação que eu dou, aqui a matéria fala do yoga, mas também tem a meditação. Então, a ginástica laboral também é um elemento super importante que algumas empresas têm usado nessa conexão com saúde mental, né? E aí, vamos seguindo aqui, porque tem mais, ó. Oficina de escrita terapêutica. Vinícius, esse eu achei bárbaro. Então, diz assim, incentive os colaboradores a participarem de sessões onde possam escrever sobre seus sentimentos para aliviar o estresse e organizar os pensamentos. Legal, hein? E uma última que é gamificação, a gente coloca aqui porque a matéria trouxe, mas eu tenho meus pontos aqui, mas aqui. Crie um desafio interno com recompensas para práticas de bem-estar, como manter uma rotina de exercício, enfim. Me parece um pouco estressante. Eu também não gostei Tu muito, também não gostou? Eu achei, mas enfim, talvez a geração Z, os mais jovens, gostem dessa coisa mais de gamificação. Eu ia ficar mais estressada se alguém bota mais uma coisa para eu competir. Mais uma competição dentro do ambiente de trabalho? Não sei, mas a matéria... Não sei, mas deve ter gente que gosta, porque colocou aqui, mas a oficina de escrita terapêutica, eu já vi vários psicólogos recomendando, porque agora tem que já vou até antecipar aqui uma dica minha, que é o limite nas redes sociais, né? E muitos psicólogos dizem que quando você tem que voltar a escrever, então você tem um planner 2025, em vez de ser tudo no computador ou no celular, a gente voltar ao aspecto de escrever, porque essa questão do tato, do pegar, ele tem um efeito, e aí eu vou dar um depoimento pessoal meu. Em 2025, eu estabeleci como uma das minhas metas diminuir o consumo de redes sociais, embora eu goste muito e acho que é super relevante. Como profissional especializado em carreira, eu sempre acho preocupante estar fora, completamente fora, como algumas pessoas estão. Mas estabelecer limites tem me feito muito bem. Então, essa coisa da escrita, né? Imagina os jornalistas, como que isso também deve fazer super bem. Eu adoro escrever, não só escrever, mas ler. Tem me feito muito bem. Então, fica aí como dica da comentarista de vocês. Eu estabeleci uma parecida, postar menos também e ficar um pouco menos lá. Porque você acaba vendo a vida de todo mundo o tempo todo, né? E os gatilhos, porque eu acho que as redes sociais, e agora, né, com as últimas declarações ainda mais temerárias, tem muitos gatilhos de ódio. E aí, de repente, você está envolvido num sentimento, quando você olha para a sua vida real, você não tem nada a ver com aquilo, mas você pegou... Você entra numa outra vibe Você entra numa outra vibe que não é sua. Então, eu estabeleci, inclusive coloquei um elemento que alguns celulares têm de te dar limite, e aí ele bloqueia o teu acesso. Eu tenho usado e tem me feito muito bem. E aí, por último, aqui, oficina de educação financeira e passeio em parque.
Por que a oficina de educação financeira? Porque a saúde financeira de algumas pessoas tem impactado realmente emocionalmente. Isso não é de agora, né? O endividamento no Brasil tem índices super altos. Então, cuidar da saúde financeira é super importante para a saúde mental. E, por último, passei em parques que também já vi vários psicólogos dando dicas de que contato com a natureza, então um mergulho na praia, né, Adalberto? Isso a gente faz com uma tranquilidade, uma tranquilidade, né? Um mergulho na praia, um passeio num parque, a céu aberto. Dá uma abraçada numa árvore, até isso eu tô achando que tá fazendo sentido. Andar descalço, deixar o pé, né? Pé na areia, né? Caipirinha, água de coco, cervejinha também, né? Também funciona. Então é muito legal essas dicas, essa matéria. E por último, a matéria traz um indicador que eu achei muito legal também, ligado à Organização Mundial de Saúde, e aí fica a dica para as empresas, né? Cada dólar usado para aumentar a saúde mental no ambiente de trabalho aumenta a produtividade ao ponto de gerar outros $4. Olha só. Então, né, um indicador sério de um organismo sério, dizendo vale a pena investir porque você vai ganhar em produtividade. E é real, a gente que está no dia a dia percebe quando a gente está, né, mais à vontade, com um ambiente de segurança psicológica, com saúde mental, o quanto a gente fica melhor, né? André, mas como que a gente começa assim a mudar um pouco essa mentalidade nas empresas? A gente como colaborador que leva essas ideias para o nosso gestor, como é que a gente faz para, poderia ter isso aqui e tal? Eu entendo que o diálogo respeitoso é sempre importante. Então, a gente precisa, olha que maravilha, a gente dedicando um quadro inteiro para dar essas dicas. Certamente tem vários líderes nos ouvindo nesse momento. E se um líder, dentro de toda a nossa altíssima audiência aqui, implementar, já é um caminho. E também os próprios colaboradores dizendo, poxa, dá uma olhada. Inclusive vai a dica, pega o link aqui. Você não precisa nem se comprometer. Pega o link e fala assim, olha que interessante esse comentário de hoje. E deixa rolar, né? Porque a gente vai fazer a nossa parte aqui, que é sempre que a gente quer ajudar. Encaminhar, exatamente. É o famoso fica a dica. Fica a dica, é isso aí. Andréia, obrigado. Prazer te conhecer pessoalmente, viu? Maravilha. Ótimo janeiro branco para todos nós.